A videoaula de número 8 do Vamos Ver Geração Digital trata sobre o combate ao trabalho infantil, um tema recorrente e pertinente em várias salas de aula. No dia 12 de junho é comemorado o combate nacional e internacional do trabalho infantil, então um tema que deve ser muito bem tratado, justamente porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre eles, e durante essa videoaula a gente vai trazer uma série de informações para que você entenda um pouco mais sobre o que se configura o trabalho infantil, quais são as práticas que as crianças e os adolescentes podem tomar aí no dia a dia, além de várias outras informações e dados que estão relacionados a essa questão. Primeiramente, a gente vai convidar aqui uma entrevista que a gente fez com a assistente social, a Thaís Verilo, aqui de Ponta Grossa, que falou um pouco mais, não só sobre o dia, mas também sobre toda essa perspectiva aí em relação ao trabalho infantil. Olá, pessoal. Meu nome é Thaís, eu sou assistente social, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. E o dia 12 de junho, ele foi um dia escolhido pela Organização Internacional do Trabalho para se fazer a campanha do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Essa campanha ela tem o intuito de sensibilizar e mobilizar a população de forma geral com relação a essa temática do trabalho infantil, que é entendida como uma violação de direito contra crianças e adolescentes. O trabalho infantil, ele compreende a realização de qualquer atividade, seja para obtenção de lucro ou não, com frequência, de crianças e adolescentes. De acordo com a Constituição Federal, o trabalho para menores de 14 anos, ele é proibido. Não é permitido nenhuma atividade para essa faixa etária. De 14 a 16 anos, ele é permitido, salvo na condição de aprendiz ou de estagiário. E de 16 a 18 anos, ele é permitido, mas existem algumas ressalvas. Por exemplo, essa faixa etária não pode se encontrar em um trabalho insalubre, em um trabalho penoso, perigoso, em horário noturno, por exemplo, também é proibido. Existe, dentro da legislação, uma lista das piores formas de trabalho infantil. E entre elas estão algumas situações, como a escravidão ou o trabalho forçado, existe a situação da exploração sexual, de atividades ilícitas, como a produção ou o tráfico de drogas, e também atividades que, por sua natureza, são executadas e prejudicam a saúde e a segurança dessa criança e desse adolescente. Assim como temos atividades de mendicância, que é muito comum na nossa cidade, né? Há crianças e adolescentes que acompanham os pais no serviço de reciclagem, também é um trabalho penoso, é perigoso, venda nas ruas, às vezes a gente se comove com uma criança vendendo, mas é uma situação extremamente proibida. E outras atividades também que são de difícil identificação, como por exemplo o trabalho doméstico. Então, são trabalhos que trazem o prejuízo à saúde da criança, à formação, seja psíquica, cognitiva, moral, social, atrapalha o rendimento dessas crianças e adolescentes. Então a gente faz um destaque para não confundir o trabalho doméstico, que é aquele onde a criança assume sozinha uma casa, com atividades de responsabilidade de crianças e adolescentes, como arrumar a própria cama, ajudar nas atividades, né, onde é distribuída algumas ações para que ajude a família dentro de casa. Hoje em dia existem programas sociais, projetos sociais, escolas integrais, profissionalização, temos a lei de aprendizagem que ampara os adolescentes, né, para regularização do seu trabalho, então não existe mais desculpa que a criança trabalhando vai ajudar em casa. As formas de denúncia, para você que identificar um trabalho infantil, então se você souber o endereço, o telefone, o local onde ela trabalha, nós temos o Disque 100 e o 156. E para as situações identificadas na rua, nós temos os conselhos tutelares que podem ser acionados. Então tá aí as dicas da Thaís, assistente social, especialista no tema, principalmente em relação
ao que se configura como trabalho infantil, também os mecanismos de denúncia. Para a gente elucidar um pouco mais esse ponto, a gente vai trazer uma entrevista, uma matéria da Agência Brasil, da TV Brasil, que explica justamente como é que funciona todo esse mecanismo, todo esse tema no Brasil, trazendo importantes dados e informações, como você pode conferir na sequência. A infância é a fase da vida dedicada à educação, ao lazer e ao desenvolvimento de laços afetivos e sociais. Essas crianças, no entanto, não têm tempo para isso. Elas estão trabalhando. A legislação brasileira permite o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 16 anos de idade e, em alguns casos, antes disso, a partir dos 14 como menor aprendiz. Mesmo assim, o IBGE estima que, atualmente, mais de 2 milhões de meninos e meninas sejam vítimas da exploração do trabalho em todo o país. O trabalho infantil, ele reproduz a pobreza e a exclusão social. Ele retira da criança e do adolescente o direito de ser criança, de ser adolescente, portanto, de viver plenamente todas as vivências e as oportunidades e direitos dessa etapa e se preparar, então, para o futuro, para uma inserção no mercado de trabalho com formação básica e com formação profissional. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os casos mais comuns de emprego infantil são de crianças vendendo produtos nas ruas, semáforos e fazendo serviços domésticos. Nos casos extremos, os menores são aliciados para o tráfico de drogas e para a exploração sexual. Para tentar mudar essa realidade, o Brasil assinou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O documento prevê até 2025 a erradicação de todos os tipos de trabalho na infância. Para combater a exploração de menores, os auditores fiscais do Ministério da Economia realizaram mais de 7.600 ações de fiscalização no ano passado. Ao todo, os agentes retiraram quase 2.000 crianças da situação de trabalho infantil. Durante as ações de fiscalização, os adolescentes com 14 anos ou mais são encaminhados a cursos de aprendizagem. Além disso, a lei prevê que empresas de médio e grande porte devem contratar esses jovens como menores aprendizes. A grande vantagem da aprendizagem é que a aprendizagem conjuga a escolaridade, porque o jovem tem que estar matriculado na escola, a profissionalização, porque o jovem também vai estar aprendendo um ofício, né, se qualificando profissionalmente para o mercado de trabalho, e também para aqueles jovens vulneráveis que precisam aumentar a renda em casa, ele também ganha um salário, porque a aprendizagem é um contrato de emprego, né? Dados e informações trazidos pela reportagem da TV Brasil que são importantes para ilustrar justamente o tema da nossa videoaula, assim como uma imagem que a gente trouxe aqui até você que está nos assistindo para entender um pouco mais sobre essa configuração regional em relação à temática, né? Vocês podem ver ali que o Brasil tem 190 mil crianças de 5 a 13 anos divididos por regiões, né? Chama atenção na nossa região sul ali 22 mil, com 11,3 horas semanais em média, sendo que 73% recebem auxiliam um familiar em trabalho sem receber o salário, importante destacar isso. E ali embaixo, no canto, vocês podem ver a divisão de meninos e meninas a cada 1.000 habitantes, como é que é dividida essa configuração, os dados da agência IBGE, mais um importante dado. Há um site também que a gente vai trazer aqui, que é importante para que você que queira acessar e saber um pouco mais sobre esse tema, né? O site é o livredetrabalhoinfantil.org.br. Então, repetindo, né? livredetrabalhoinfantil.org.br. É só vocês procurarem aí nos mecanismos de busca, como o Google, que traz uma série de dados. Ali para cima, a gente tem alguns dados bem pertinentes, também em relação ao cenário nacional, trabalho infantil no Brasil, né? Importante destacar que cada um desses dados que a gente vai trazendo aqui é feito de uma forma diferente, com uma metodologia própria. Então os números eles podem convergir um pouco, mas eles vão justamente de encontro a diferentes pesquisas e perspectivas. Esse site é muito interessante, né? Criança Livre do Trabalho Infantil. Esse é o site, né? Repetindo, o link é o livredetrabalhoinfantil.org.br. Agora também vou trazer mais algumas dicas, alguns dados para vocês entenderem um pouco mais sobre como fazer para realizar esse combate
ao trabalho infantil, né, de acordo com o que os especialistas trazem, né? O importante é sempre que a gente veja isso que a gente está passando, as crianças brincando, né, tendo seu momento de lazer, mas também de educação, o que é indispensável na formação dos nossos jovens. Então, repetindo o que a Thaís já trouxe aqui, suspeitando que uma criança esteja trabalhando, você pode denunciar, né, nem sempre o trabalho infantil é facilmente detectado, então você pode ligar para o Disque 100, uma ligação gratuita que fica muito mais fácil. Outra alternativa é acessar a página de denúncias do Ministério Público do Trabalho. Lá há um mecanismo positivo para que você possa fazer esse tipo de denúncia e também reiterar, né, que questões como ajudar a lavar a louça, arrumar a própria cama, essas tarefas aí do cotidiano das próprias crianças, né, que não fazem parte de uma rotina caseira, que são consideradas trabalho infantil, elas são atividades de socialização e transmissão de conhecimento, então são muito importantes para reforçar o aprendizado das crianças. Para a gente complementar, como sempre, nossas sugestões de atividades, para que você, professor, aluno, pedagogo, diretor, possa desenvolver um ótimo trabalho acerca dessa videoaula que a gente trouxe aqui. Sempre lembrando, né, que a gente está passando ali embaixo os nossos contatos e você pode enviar essas produções através desses contatos. Então, sugestão de atividades, né, o trabalho infantil, medidas de combate. Você pode criar artigos de opinião através de um texto, né, sobre os métodos para combater o trabalho infantil. As fotografias registrando uma ação em casa que não configure uma prática nociva à criança. Também temos a questão dos vídeos, né, fazendo uma gravação, entrevistando os familiares acerca do tema e também um debate com colegas e professores comentando o que você acha do assunto. Então aí estão as 4 sugestões de atividades para se trabalhar com o tema combate ao trabalho infantil, a importância de a gente criar mecanismos para que isso seja cada vez menos presente, entendendo, né, o que se configura trabalho infantil, como a gente trouxe durante essa videoaula. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou em mais uma videoaula do Vamos Ler Geração Digital, o maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná.